Rafael, psicólogo, e às vezes o não sentir é tão aterrorizante quanto o sentir. Hoje a reflexão é sobre a piloto da Unidade Zero, Rei Ayanami. Tem spoiler do anime de Evangelion, dos filmes. Vamos lá. Existem tantas de nós e mesmo assim você se sente sozinha. Hideaki Anno não poderia explicar de uma melhor maneira o conceito de solidão com essa metáfora. Não importa se você está rodeado de pessoas, não importa se você pilota uma máquina de guerra e se sente poderoso, não importa se existem vários de vocês, você ainda pode se sentir sozinho. Evangelho ao mesmo tempo tem uma história bastante pesada, mas ao mesmo tempo bastante bela. De todos os 97 episódios que eu já fiz aqui no canal, o roteiro dessa personagem foi com certeza o mais difícil de se desenvolver. Afinal, existem 3 versões da Ayanami no anime. 3, 4. Mas ao mesmo tempo que foi difícil construir esse roteiro, foi também o que me trouxe mais reflexões de todos os vídeos que eu já fiz aqui no canal. Então vamos à personagem que para mim é a mais complexa de Evangelion. A Rei é um clone que foi artificialmente criada, ou seja, ela não nasceu igual todos os outros seres humanos. Então se ela morrer, outra irá substituir ela. Por si só, já temos uma dificuldade em encontrar motivação em alguns momentos da vida. No caso da Rei, isso se agrava ainda mais. A primeira Rei, representada por uma criança, poderíamos dizer também que é a Rei mais imatura, que fala tudo o que pensa, que não sabe ou que sabe, mas não tá nem aí por machucar as pessoas. Essa também é a forma mais perversa dela, ou ignorante no sentido de não saber sobre o seu mundo. Suas palavras fizeram a Naoko se irritar com ela e acabar matando-a. Esse é o fim da primeira Rei. Como assim, primeira Rei? Imagina que você nasce pronto e se por acaso você morrer, você será substituído instantaneamente. Como que seria sua cabeça nessa situação? É nesse contexto que temos a Rei número 2, que precisa entrar em confronto consigo mesma, justamente para se descobrir. Ela não sabe como se expressar, tem uma gama limitada de expressões porque ela não entende elas, e parece que a única figura de fato que faz sentido para ela é a do Gendo. Ela confia plenamente nele, porque ele seria aquele que sabe o que ela deve fazer, porque foi assim que ela aprendeu. A Rei simplesmente viu o Gendo como um autêntico vínculo de amor. Existiam algumas pequenas amostras de afeto que ele demonstrava por ela, e como ela não tinha outras formas, outras referências, aquela referência dele já era muito valiosa para ela. E é por isso que ela luta e está disposta a até mesmo a morrer se for da vontade dele. Ela acaba tendo que lidar com um sentimento que é extremamente difícil, que é a sensação de vazio pela sua própria existência. O vazio não é experimentado apenas por pessoas que receberam um diagnóstico de algum tipo de transtorno específico. Apesar de ser bem relatado em pessoas que têm depressão, borderline, transtorno bipolar, a questão é que esse vazio pode ser experienciado por qualquer pessoa, independente se ela tem algum problema de saúde mental. A Rei está longe de ser alguém que exala, mostra algum grau de felicidade. As atitudes e o comportamento da Rei se diferem bastante dos outros personagens da série, e esse é um grande paradoxo na própria personagem. Ela é um clone da Yui Kari. Ela foi criada artificialmente, criada por um propósito, ou seja, ela já nasce com um propósito específico. Só que com o decorrer do anime, ela vai observando e desenvolvendo novas conexões, a partir das interações sociais que ela vai desenvolvendo, até ela questionar esse próprio significado inerente dela. Platão definiu o homem como um ser em busca de significado. Viktor Frankl, o pai da logoterapia, descobriu que aqueles que sobreviveram mais tempo nos campos de concentração não eram os indivíduos que eram fisicamente fortes, mas aqueles que mantinham um senso de controle sobre o seu ambiente. Rei se mostra meio que desapegada de suas emoções, mas a grande verdade é que ela não entende bem o que está sentindo. Ela não sabe nomear suas emoções, quase como se elas não fossem importantes para ela. Sem nomear o que você está sentindo, fica mais difícil de controlar e entender o que está acontecendo com você. Por exemplo, imagina que você está dirigindo e a pessoa que está ao seu lado sugere uma rua ou um caminho diferente, e de alguma forma você fica irritado com aquilo, mesmo sabendo que aquela atitude não era porque essa pessoa achava que você era incompetente. Só que ver esse comportamento da outra pessoa talvez tenha desencadeado uma série de sistemas de defesa na sua cabeça, que geram vários pensamentos. E dentre esses pensamentos podem vir alguns acompanhados por um sentimento de humilhação e inadequação. Não importa o quão lógico você tentou ser sobre a situação, a reação emocional dentro dele era poderosa, o que pode ter feito você ter uma atitude de raiva nesse momento e descontar na outra pessoa. Você pode se sentir assim porque sua mãe ou seu pai acabou criticando você de forma exagerada na infância, por repetidas vezes, e isso causou um sentimento de vergonha e inadequação. Com isso, esse simples conselho ou sugestão acabam alimentando um sentimento exagerado de vergonha novamente. Ou seja, nossas intensas respostas emocionais são fortemente moldadas pelo nosso passado. Os sentimentos ou palavras que nos desencandeiam têm conexões diretas com a forma como fomos vistos e tratados, bem como atitudes na quais fomos expostos. Ou seja, alguns eventos desencandeiam memórias e experiências dolorosas, muitas vezes implícitas.
explícitas. Por isso a importância de nomear para si mesmo as emoções que você está sentindo naquele momento. Como fala o pesquisador Daniel Ziegel, nomear para domar. O próprio fato de você ver esse vídeo e essa nova informação vai criar aí novas sinapses que vão te ajudar a lembrar disso e lidar com isso melhor da próxima vez que ocorrer com você. Existem estudos que mostram que nomear as próprias emoções até mesmo ajuda a ter menos reatividade fisiológica, ou seja, menos dor física. Mas esse é um tema pro próximo vídeo do Enokoshi. A Rei não consegue nomear muitas dessas emoções básicas, e talvez esse seja o grande motivo do próprio vazio que ela sente. No caso dela, talvez seja ainda mais complexo que o nosso, porque talvez ela se pergunte se suas próprias emoções fazem algum sentido. Rei passa a maior parte do seu tempo lendo e olhando para as janelas refletindo, tentando encontrar o seu verdadeiro significado. Ela faz aquela analogia de estar presa igual aos peixes. É como se ela tivesse fadada a estar naquele aquário, porque ela se identifica nesse caso. O aquário é como se fosse o significado que ela foi designada a ter, o destino dela. Ela nasceu com um propósito, mas à medida que ela vai vivendo nesse mundo, ela vai querendo se desligar dele, entender se existe só esse propósito, existem outros. Mas assim como os peixes dentro do aquário, talvez de fato ela não tenha saída. Estamos psicologicamente conectados para dar sentido às nossas vidas e ao mundo ao nosso redor, e também temos uma necessidade inata de segurança. Encontrando sentido na vida, estamos inclinados a ter uma maior paz. E ninguém no anime foi tão importante para ela nesse ponto quanto o Shinji. A mudança principal que ocorre nela é quando ele se mostra preocupado se ela está bem no episódio 6. Ele começa a chorar por saber que ela está viva. A Ayanami não sabe como agir naquele momento e o Shinji fala que ela bastava sorrir. O Shinji é a primeira pessoa que observa ela como alguém insubstituível de fato. E a partir dessa ação do Shinji, que ela se permite sorrir e ficar alegre porque alguém se importava com ela de fato. Depois disso, ela começa a se impor. Ela confronta a Asuka em diversas vezes, uma pessoa que ela não gosta. As duas são tão opostas uma da outra que até a cor dos olhos e a do cabelo são invertidos entre elas. E também percebemos mais que ela começa a observar suas emoções com a maior frequência. No episódio 15, o Shinji pergunta a ela sobre o que ele deve falar com seu pai. Ela fala que não sabe, mas o principal nessa conversa não é isso. Ela fala, então foi por isso que estava me olhando a tarde inteira? Essa fala mostra o que ela estava percebendo o que estava acontecendo ao redor dela, com interesse. E depois vemos ela envergonhada quando o Shinji fala pra ela que ela seria uma ótima mãe. Assim também quando ela fica envergonhada quando o Shinji limpa o quarto dela. O filósofo Charles Taylor fala que não conseguimos descobrir de fato quem a gente é na ausência do outro. Ele fala que apenas nós existimos na presença do outro, no diálogo com a outra pessoa, e que é apenas nesse diálogo que eu posso descobrir quem eu sou. E esse é o ponto principal entre o Shinji e a Rei. No episódio 16, ela confronta a Asuka quando ela começa a falar mal do Shinji. Depois conforta o Toji, que estava triste e queria ser o próximo piloto. Ela começa a perceber que se preocupa com as pessoas. E a cena mais legal disso é quando o Shinji está deitado na cama do hospital, ela está próxima dele, e depois dele falar que estava melhor, a Rei fala que estava feliz por isso. O Shinji se impressiona, e não só ele, quem estava assistindo também. Uma cena tão simples, mas tão marcante ao mesmo tempo. A Ayanami expressava o que estava sentindo naquele momento, sua emoção de alegria, e o seu cuidado genuíno com alguém que ela gostava. Porque no episódio 6, nesse mesmo hospital, ela trata ele de forma bem diferente quando ele está deitado na cama do hospital, como se ela estivesse lá apenas por uma obrigação. E é nesses pequenos passos que vemos essa Rei 2 se tornar menos apática. O que torna a apatia um sentimento único é justamente a sensação de não sentir. Esse é o dilema da Rei na história. Embora definida originalmente como a falta de emoção, a apatia é mais precisamente uma perturbação dos processos de motivação do cérebro. Ela envolve caminhos de motivação, ação e recompensa, envolvendo regiões corticais pré-frontais, como o cingulado anterior e o córtex pré-frontal ventromedial, além do sistema dopaminérgico. E vai existir uma apatia mais leve até uma apatia mais grave. Aqueles com apatia leve podem não iniciar novas atividades, porém podem participar delas se forem mais engajados. Pessoas com apatia grave, mesmo atividades rotineiras são difíceis de fazer. Essa é a questão da Ayanami. Ela não consegue ver prazer em muitas atividades. Essa falta de experiência prazerosa na vida é o ponto principal dela. Sua casa talvez é bagunçada porque ela não vê objetivo com quase nada. E tem grandes estudos que mostram que, para você ter motivação para fazer algo, você tem que ver algum tipo de propósito naquilo. É como se você precisasse de uma emoção para direcionar você a outra emoção. Só que esse é o problema da apatia, porque teoricamente você está sem sentimento. A gente percebe na cena que o Shinji cai em cima dela. Ela não tem reação com aquilo, não tem raiva, não tem tristeza, não tem nada. E aí vem a pergunta se ela tem de fato emoções ou não. Existe uma diferença entre sentimentos e emoções. Emoções são as reações biológicas e químicas em nossos corpos em resposta a um gatilho interno ou externo. E enquanto a emoção é uma resposta biológica a um gatilho, o sentimento é a avaliação consciente ou a avaliação do que estamos experimentando. Ou seja, uma vez notada a experiência física da emoção, as sensações mentais consequentes a isso que surgem são conhecidas como um sentimento. Um exemplo simples é: a dor é um sentimento, não é uma emoção. Como o médico neurologista Antônio Damasio fala, a ordem de tais eventos é
Estou ameaçado, experimento medo e sinto horror. Então a Rei tem sentimento e emoção? E a resposta mais provável é que ela sim sente as emoções, porque é algo fisiológico, mas com relação aos seus sentimentos, ela não consegue simplesmente dar nome a eles. Por isso há confusão na cabeça dela. O neurocientista Clay Holroyd mostra em um estudo que para obter muitas recompensas ou objetivos no mundo, não basta simplesmente decidir embarcar em um curso de ação. Devemos também manter a motivação ao longo de sequências prolongadas de comportamentos. Ou seja, mais importante do que a ação final é manter-se motivado durante o processo. E à medida que ela vai interagindo com o mundo, conhecendo novas visões e de fato tendo um novo propósito, é nesse momento que vemos ela mais motivada. Ela começa a se expressar mais e não aceitar mais as coisas como antes. Isso é mostrado de forma mais presente nos filmes Rebuilds, onde mostra mais ainda como ela estava tentando entender os seus sentimentos. Um estudo do neurocientista Adam Kaplan mostrou que ter um propósito, por exemplo, de ajudar os outros, acaba aumentando a produção de endorfina, que age como uma morfina natural, reduzindo a dor e melhorando o desempenho. E esse mesmo estudo mostrou que ter um propósito afeta a reserva cognitiva, que seria a força biológica e a resiliência das células cerebrais à lesão e à degradação. Ou seja, ter um senso de propósito nos torna neurologicamente e fisiologicamente melhores. Antes de mudar, a Rei fala para o Shinji que o seu propósito de pilotar um Eva é pela sua ligação que ela tinha com o mundo. E ela fala que ela tinha essa ligação pelo simples fato de que ela não tinha mais nada. Ou seja, ela não tinha nenhum propósito escolhido por ela. Ela apenas tinha um que foi designado a ela por outra pessoa. E isso poderia explicar muito bem sua apatia no começo. Por isso que muita gente de alguma forma se identifica com a Rei. Não sentir nada, ou seja, ter anedonia, na minha opinião, é uma das piores sensações. Porque com isso você não pode encontrar um significado com qualquer coisa na vida. E isso vai inibir a motivação. No começo, a Rei demonstrava alguns traços do transtorno de personalidade esquizoide. Esse transtorno é um padrão de indiferença a relações sociais, além de um conjunto limitado de expressão emocional e experiência. Pessoas com esse transtorno são capazes de funcionar normalmente no cotidiano, mas não costumam desenvolver relações significativas com os outros. A evidência indicando que o transtorno compartilha uma arquitetura genética subjacente com a esquizofrenia, e essa retirada social é uma característica de ambos os transtornos. A Rei não vê vontade, não vê prazer, não vê sentido em manter relações, conexões sociais. A prevalência desse transtorno equivale a 3,1 a 4,9% da população em geral, com a frequência similar entre homens e mulheres. E de acordo com o DSM-5, a pessoa com esse transtorno apresenta sintomas como não desejar ou desfrutar de relacionamentos próximos, parecer distante e desapegado, evita atividades sociais que envolvam contato significativo com outras pessoas, ou seja, quase sempre escolhem atividades solitárias, pouco ou nenhum interesse em experiências sexuais com outra pessoa, é indiferente a elogios ou críticas, mostra frieza emocional, desprendimento ou afeto reduzido, tem problemas com a autoexpressão, exibe pouca mudança observável no humor, tem prazer em poucas ou até mesmo nenhuma atividade e, consequentemente, pouca motivação ou objetivos na vida. Características bem observáveis na Rei. Pessoas com transtorno esquizoide têm essa anedonia social, onde não encontram prazer em atividades sociais ou interações com outras pessoas. Diagnosticar esse transtorno é algo complexo por si só. Não é que as pessoas com esse transtorno não sentem emoções ou algo assim. É algo bem mais complicado do que isso. Alguns têm dificuldade de expressar emoções, uma dificuldade enorme em nomear elas, um medo sobre elas, como se fossem de alguma forma consumidos pela emoção. Então é importante se lembrar nesse caso que não é que a Rei teria algum transtorno ou algo assim, mas vendo todo o contexto, ela não sabia como interagir e fazer amigos, ou o motivo de fazer isso. E assim como acontece na nossa sociedade, as pessoas olhavam pra ela e pensavam que ela não queria interagir com ninguém, o que acabava por deixar ela ainda mais isolada. Então a jovem sem propósito acaba sendo fortemente influenciada pelas pessoas ao seu redor e pelas suas conexões. O sentimento de solidão e vazio é tão forte na Rei que ela fica impressionada quando percebe que está chorando no anime. E percebe que mesmo demonstrando mais emoções do que antes, até mesmo essas emoções de tristeza, mas mesmo assim percebemos ela mais feliz. Tanto que ela sente tristeza porque ela de fato não queria morrer. Ela percebe o tanto que o Shinji era importante pra ela. Afinal, para ele, independente da versão, a Rei sempre foi a mesma Rei. E por isso ele foi importante nesse processo de criar uma autonomia maior nela. Ela criou autonomia e pôde escolher o que de fato ela queria fazer até o final, que era priorizar uma pessoa importante para ela. E com isso ela conseguiu fazer uma coisa simples, fazer o que ela queria fazer. O ato simples de priorizar e salvar uma pessoa importante para ela. Ela criou sua própria identidade. A Rei número 3 é um reflexo total dentro desse senso de identidade que ela tinha criado. Essa última é basicamente uma mistura das duas Reis, da primeira e da segunda, que tem as memórias antigas da sua relação com Gendo, tanto que ela tenta quebrar os óculos dele, enquanto ao mesmo tempo chora, reflexo da segunda Rei, que tinha desenvolvido laços com ele. Essa Rei precisou entender seu mundo com base em experiências e memórias de outras. E no filme The End of Evangelion, ela encontra de fato o seu significado, mais uma vez salvando o Shinji. O detalhe é que quando aparecem as três Reis ao mesmo tempo,
Após a morte do Gendo, a única que de fato segura os óculos dele é a Rei 2, mostrando o afeto que ela desenvolveu por ele. E eu finalizo o vídeo com a percepção final da Ayanami do último filme, que vai descobrindo o mundo e a si mesmo e se pega chorando sem entender o motivo. E depois percebe que era solidão. E mesmo ela entendendo alguns sentimentos negativos, ela sim queria continuar vivendo, continuar fazendo plantações, continuar abraçando o bebê que ela tinha conhecido, passar mais tempo com a pessoa que ela amava. Pra mim, a grande lição da Ayanami em todo o anime é sobre o valor de sentir suas emoções e perceber elas. É entender que elas têm muitos nomes: raiva, vergonha, medo, ansiedade, muitos nomes, muitas lições. Por isso, jamais encarem elas como se fossem suas inimigas, porque elas são seus professores. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.